22. Dragon Ball Legend capítulo 169 fazendo um pedido ao autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que Xiar e Vados foram engolidos pela boca engolidora do céu de Shenron, eles chegaram ao corpo de Super Shenron. Aqui, tanto o espaço quanto as dimensões perderam seu significado. Cuidadosamente prendendo tudo, o que passou pelos olhos deles foram cenas magníficas e coloridas, cheias de cores sonhadoras e um oceano dourado fluindo sob os pés. A galáxia que foi engolida pelo Super Shenron também parece ter encolhido muitas vezes. Cada planeta era como bolinhas de vidro com as quais as pessoas brincavam na infância. Eles podem ser afastados com apenas um toque leve. Quando Xiaoya estava imerso naquela sensação incrivelmente única, a aura que emitia um brilho divino de repente convergiu e se transformou em Super Shenron dourado. Embora não possa ser comparado ao tamanho do corpo principal do lado de fora, ainda era incomparavelmente grande. Rugido. Super Shenron rugiu alto e abaixou sua enorme cabeça, ambos os olhos escarlates olhando para baixo. Era como um deus olhando para as massas, cheio de opressão. Humano, fala o que queres. A voz estrondosa do Shenron dourado era ensurdecedora. Xiaoya respirou fundo para se acalmar antes de dizer na língua divina: Grande Super Shenron, por favor, me conceda a habilidade de fazer esferas do dragão. Terminando de falar, ele esperou silenciosamente a resposta do Super Shenron, enquanto Vados, parado ao lado com o cetro nas mãos como um espectador, apenas olhava com olhos brilhantes, sem dizer nada. Shenron Purunga, do planeta Namek, disse que, se os mortais querem obter a habilidade de criar esferas do dragão, existem apenas duas maneiras. A primeira é obter a permissão do deus dragão Uzalama e obter a habilidade concedida pelo deus dragão, assim como os antigos Namekianos, e a segunda é coletar as 7 super esferas do dragão espalhadas pelo universo 6 e universo 7, e fazer um pedido para o Super Shenron. Parece haver uma regra no mundo de Dragon Ball: quanto maior é Dragon Ball, maior será o poder de Shenron. Por isso, Xiaoya sabe que Super Shenron deve conseguir realizar seu desejo. De fato, após um breve período de silêncio, o Super Shenron dourado abriu sua enorme boca e disse: Esse desejo é muito fácil. Buzz. Os grandes olhos de dragão de Super Shenron de repente brilharam com uma luz carmesim. Quando a luz carmesim brilhou, o espírito de Xiaoya tremeu abruptamente como se uma aura gelada tivesse jorrado em seu corpo. Ele rapidamente fechou os olhos e se concentrou, assimilando a sensação fria que se aproximava. Depois de um tempo, Xiaoya abriu os olhos. Neste momento, uma habilidade totalmente nova fluiu para seu corpo. Ao mesmo tempo, muitos detalhes sobre como criar as esferas do dragão surgiram em sua mente. Como se fosse uma habilidade inata. A habilidade do Super Shenron era muito mais forte que a do Purunga e do Shenron da Terra. Esse tipo de desejo de alterar a constituição pode ser facilmente realizado. Humano, teu desejo foi realizado. A voz de Super Shenron ressoou novamente. Como uma máquina executando um procedimento programado, depois de terminar de pronunciar suas palavras, de repente se transformou em luzes cintilantes e translúcidas, e como uma ilusão desapareceu diante dos olhos de Xiaoya. Uala, o deslumbrante espaço dourado, desabou com um estrondo alto e todas as galáxias retornaram à posição original como se nunca tivessem sido engolidas por Shenron. As 7 gigantes super-esferas de dragão flutuaram no universo silencioso antes de rapidamente se dispersarem e voarem em direções diferentes. 3 dos 7 passaram pela barreira do universo para o universo 7, enquanto os outros 4 permaneceram no universo 6. Olhando para as 7 super-esferas do dragão brilhantes e cristalinas espalhadas após completar a missão, Xiaoya lembrou de tudo o que aconteceu ao coletar as super-esferas do dragão, especialmente a luta no centro de comércio Pofei e o teste do altar temperador, e sorriu satisfeito. Eram memórias realmente preciosas. Jovem, já que seu desejo foi realizado, deixe o universo 6 o mais rápido possível. Ficar em outros universos por muito tempo não é bom para deuses que mantêm a ordem. Nesse momento, Vados, que tinha uma mão atrás das costas, flutuou lentamente até o lado de Xiaoya. Sim, senhorita Vados, partirei o mais rápido possível. Xiaoya assentiu, concordando. 1. Vados olhou calmamente para o vasto e infinito universo e disse: Neste universo, uma crise pode eclodir a qualquer momento. Mas muitas vezes, quando a crise estoura, não conseguimos lidar a tempo. Assim, o deus dragão Zalama concederia as contas dos desejos, que tem o poder de criar milagres.
Espero que você use esse poder corretamente. Depois de falar e não esperar a resposta de Xiaia, Vadus olhou para ele com um significado profundo, e então desapareceu, transformando-se em luzes cintilantes e retornando ao planeta do Deus da Destruição. Xiaia ficou atônita por um tempo e olhou para o lugar onde havia desaparecido, ponderando cuidadosamente o significado das palavras de Vadus. De fato, há eventos inesperados demais no universo, e às vezes até existências como Deus da Destruição sofrem um desastre quando uma crise eclode. Claro, isso não quer dizer que a força do Deus da Destruição não seja suficiente. Para ser honesto, basicamente só algumas pessoas no universo são oponentes de Golf Destruction. No entanto, devido ao vínculo especial entre o Deus da Destruição e o Kai Supremo, há momentos em que o Deus da Destruição pode desaparecer devido à morte do Kai Supremo se não tiver tempo para intervir e cumprir seu papel. Sobre o procedimento de como um Deus da Destruição nasce, não há necessidade de entrar em detalhes desnecessários aqui. Embora a probabilidade de algo tão excepcional acontecer seja minúscula, não é impossível. Além disso, muitas vezes, o caos pode ocorrer no próprio funcionamento do universo, e a ordem caótica pode produzir muitas forças sombrias. Eliminar essa energia negativa confiando apenas no Deus da Destruição e no Supremo Kai é bastante difícil. A menos que alguém como Zeno tenha reiniciado ou apagado diretamente todo o universo. No entanto, esse preço é alto demais. Então, o Deus Dragão Zalama deu o poder milagroso, e as esferas de dragão são os itens usados para proteção e criação de milagres. Usando o poder das esferas do dragão para eliminar essas energias negativas, relativamente falando, o preço é muito menor. Mas a existência das esferas do dragão em si não está de acordo com as leis da ordem. Mesmo que Shenron precise seguir certas leis naturais ao realizar um desejo, causar milagres em si pertence ao antinatural, e mais ou menos causa algum dano ao universo e até à ordem. Assim como ao ressuscitar pessoas mortas. Do ponto de vista natural, é impossível que os mortos sejam ressuscitados, mas as esferas do dragão podem. Desde que não seja uma morte natural que esteja de acordo com a ordem mais básica do universo, ela pode ser revertida pelo poder das esferas do dragão, distorcendo a ordem do submundo até certo ponto. Então você precisa de Super Dragon Balls e até do próprio Deus Dragão para controlá-la. O que há para se preocupar tanto? Depois que eu criar as esferas do dragão, não posso simplesmente usá-las menos. Certo. Ainda preciso primeiro criar as esferas do dragão. Xiaia não se importa com tantas coisas complicadas. De qualquer forma, ele está criando esferas do dragão só para proporcionar uma conveniência para si mesmo e para os outros, e não vai usá-las com frequência. Shua, uma luz piscou, Xiaia lançou a transmissão instantânea e desapareceu do espaço, aparecendo alguns segundos depois na parte leste distante da área norte. Planeta Iedola. A chuva e o orvalho da manhã, banhados pela luz do sol da manhã, desapareceram pouco a pouco. Depois de atravessar a névoa densa na floresta, os raios de luz brilharam sobre a terra enquanto refletiam cores brilhantes e lindas no meio do caminho. No amanhecer de um novo dia, garotas bonitas de porte sedutor saíam de seus quartos e viajavam de um lado para outro no abraço da natureza. Eles seguravam putis de barro e folhas de bananeira para coletar os presentes da natureza. Logo, e os vasos de barro e as folhas de bananeira estavam cheios de água cristalina da montanha e várias frutas silvestres. Entre as folhas verdes da floresta, a névoa fina e sedosa se dissipou gradualmente, e as garotas, rindo e conversando felizes, foram embora. Mais de 6 meses já se passaram desde que foram resgatados por Shiar e trazidos para este planeta. O tempo é o melhor remédio curativo. A dor do passado foi se dissipando gradualmente com a passagem do tempo, e especialmente ao ver a enorme árvore da deusa mãe, que cresceu até várias dezenas de metros, uma sensação de paz vem do fundo do coração. Uala, luzes cintilantes se dispersaram, e uma figura apareceu diante dessas garotas. Ah, é o Sr. Xiaia, você voltou. Uma jovem exclamou surpresa ao olhar para a pessoa que havia aparecido diante dela. O Sr. Xiaia realmente voltou. Ótimo, a princesa Lafuli certamente ficará muito feliz. Vozes cheias de risadas ecoavam em seus ouvidos. Xiaia olhou para as meninas que estavam lindamente vestidas e cheias de juventude, e seu humor de repente ficou feliz. Ele riu e disse, me leve para ver o Lafuli. Vim aqui porque tenho um método para resgatar todas as suas irmãs. Sério? As meninas tremiam de empolgação, suas bochechas claras ficando vermelhas como um tomate.
Logo, ao ouvir a notícia, Lafuli, vestida com um vestido verde esmeralda, correu até e, ao ver Xiaia, correu animada. Dragon Ball Legend capítulo 170 Esferas do Dragão de Cristal Sir Xiaia, bem-vindo de volta. Lafuli ergueu os cantos da boca em um sorriso e disse: MHM. Xiaia assentiu calmamente e olhou para a garota à sua frente. Vou ficar aqui e fazer os preparativos por alguns dias. Depois disso, terei uma forma de ajudar você a resgatar todas as suas irmãs. Antes de criar as esferas do dragão, ele precisa se preparar bem. Obrigado, Sir Xiaia. Agradecemos muito sua ajuda. A voz de Lafuli não pôde deixar de se emboçar de emoção ao se sentir tocada por Xiaia e ainda se lembrar de suas irmãs espalhadas do lado de fora e sofrendo. Ele não só as ajudou a encontrar um novo lar, como também lembrou de ajudá-las a salvar suas irmãs. Xiaia acenou com a mão, dizendo: prepare um quarto para mim primeiro. Ah, a propósito, também me traz um pouco de madeira e argila. Ele se lembrava que, antes de criar as esferas do dragão, precisava primeiro preparar o modelo de Shenron. O Shenron da Terra foi criado pelo Sr. Popo usando argila, e o Shenron do planeta Namek também foi feito de forma semelhante. Depois de adquirir a habilidade de criar esferas do dragão, ele sabe que é realmente uma preparação necessária. Primeiro, esculpa um modelo, pois será o porta-aviões que carregará o poder de Shenron no futuro. Madeira? Clay? Lafuli ficou perplexa, mas ainda assim assentiu habilmente e pediu para alguém preparar esses materiais. Logo, todos os materiais estavam prontos. Em um quarto lindo, Xiaia estava de olhos fechados, pensando. Ao lado, Lafuli apoiou o queixo e se apoiou silenciosamente na mesa. Seus belos olhos encaravam Xiaia enquanto se perdia em pensamentos. Quem sabe no que ele estava pensando? Primeiro prepare o modelo do Shenron. Xiaia imaginou a aparência de Shenron em sua mente e imediatamente pegou um pedaço de argila macia para começar. Ele quer fazer um dragão dourado de 5 garras, pois deveria ser o mais bonito de todos. Mas, mesmo depois de tentar muitas vezes, o Shenron feito de argila não era o certo. Não era como um dragão divino, mas mais como uma piton e uma minhoca. Após várias falhas, Xiaia largou o trabalho em suas mãos. Parece que não tenho talento para fazer estatuetas de barro. O dragão dourado de 5 garras precisa ser sagrado e nobre. Shenron seria visto por pessoas no futuro. Então, como eu poderia ousar tirá-la se ela tem uma aparência tão feia? Pensando nisso, Xiaia desistiu da ideia de usando argila para fazer Shenron, e pegou um bloco de madeira para esculpir. Na verdade, mesmo não tendo muito talento para criar estatuetas de barro, ele conseguia esculpir razoavelmente bem. Luzes brilhantes e translúcidas vibravam entre seus dedos. A cada vibração, caíam pequenas aparas de madeira. Logo, o protótipo de Shenron tomou forma, e então foi finalmente esculpido. Após uma hora, um poderoso e sagrado dragão dourado de 5 garras, emitindo uma aura incomparavelmente nobre, foi formado. Depois disso, pegou outro pedaço de madeira e continuou a esculpir. Sua aparência se torna cada vez mais realista. Senhor Xiaia, que criatura é essa que você esculpiu? Parece tão nobre. Lafuli perguntou com uma voz delicada, sentindo-se confortável ao ser transmitida em seus ouvidos. Este é um dragão dourado de 5 garras. Infelizmente, o material da floresta não é bom o suficiente para incorporar a sensação poderosa e majestosa de um dragão dourado de 5 garras. Xiaia parou as mãos e disse com um suspiro. Os materiais usados para criar o Shenron naturalmente precisam ser o melhor possível, para que possam suportar um poder ainda mais forte. Depois que as esferas do dragão são criadas, elas podem demonstrar poderes milagrosos para destruir a energia negativa do universo, mas precisam de uma ponte, assim como o caminho da serpente que conecta o submundo ao planeta de Kai na dimensão superior. Quanto melhor for o material, mais poderes fortes ele pode suportar. O poder das esferas do dragão é limitado por 2 fatores: materiais usados para criá-los e a habilidade do criador. Após o uso, as esferas de dragão precisavam passar por um certo período de adaptação. Durante esse tempo, as esferas do dragão se transformam em pedra e, depois de absorverem energia suficiente, voltam a se transformar novamente. O período de adaptação para as esferas do dragão do planeta Namek é de 130 dias. Após 130 dias, os 3 desejos podem ser novamente realizados. O período de adaptação das esferas do dragão da Terra é de 1 ano, após o qual, um desejo pode ser realizado. No entanto,
O criador também é muito importante. Mais tarde, na obra original, Namek Andend era do destacado clã dragão. Então, as esferas do dragão criadas por ele podiam realizar 2 desejos ao mesmo tempo, e ele podia ressuscitar muito mais pessoas ao mesmo tempo. A habilidade de Xiaya de criar esferas do dragão foi concedida por Super Shenron e a segunda é apenas atrás do deus dragão Uzalama, sendo muito melhor que a de Dendi, que herdou da linhagem. Portanto, se Xiaya receber materiais bons suficientes, ele tem confiança para criar esferas de dragão muito melhores. Senhor Xiaya, espere um minuto, vou preparar materiais melhores para você. Lafuli olhou para Xiaya e, como se tivesse decidido, saiu correndo da casa. Logo, Lafuli voltou ofegante, segurando um pedaço de madeira verde esmeralda com 50 centímetros de diâmetro. Sob os raios brilhantes de luz, é possível ver uma radiância fluindo no topo, piscando como estrelas. Isso é. Xiaya olhou para aquilo com espanto. Daquele pequeno pedaço de madeira, ele podia sentir uma aura de vida excepcional. Este é um pedaço de madeira divina da árvore divina da deusa mãe. Cortamos com consentimento da deusa mãe. Lafuli deu um sorriso cúmplice. Seu sorriso era como 100 flores em flor, com tentações infinitas. Sua deusa mãe já cresceu tanto. Xiaya ficou um pouco surpreso. Ele se lembrou que a semente da árvore divina foi plantada há cerca de meio ano. Já cresceu tanto. Mãe deusa, o crescimento é muito rápido, e agora tem dezenas de metros de altura. Lafuli estava um pouco orgulhosa ao falar. Xiaya assentiu e pegou o pedaço de madeira divina da mão de Lafuli. Agradeça a sua deusa mãe. Com essa madeira divina, posso criar um Shenron muito melhor. Então, começou a empunhar uma lâmina de faca reluzente, esculpindo a madeira divina verde esmeralda aos poucos. 3 horas depois, um dragão dourado de 5 garras, de um verde esmeralda, realista, foi concluído. Tem olhos de coelho, chifres de cervo, boca de vaca, cabeça de camelo e barriga como a de uma ameijoa. Parecendo nobre e sagrado, parecia querer voar para o céu. Cada escama estava cheia de vitalidade, e enormes olhos de dragão revelavam uma majestade chocante. Que dragão divino lindo! Lafuli disse, chocado. Rindo, pegou uma tampa de vidro e colocou o Shenron esculpido em madeira divina dentro. Em seguida, ele vai dar vida a Shenron. Venha, vamos lá fora. Agora, vou deixar você testemunhar um milagre. Sorrindo, os cantos da boca de Xiaya se ergueu levemente e, segurando a tampa de vidro com o dragão dourado de 5 garras, ele foi até a praça do lado de fora. Lafuli também a seguiu com um olhar curioso em seu rosto bonito. Logo, todas as jovens bonitas e adoráveis se reuniram na grande e plana praça. Animados, todos olharam para Xiaya e Lafuli na praça com um olhar curioso. Colocando o dragão dourado de 5 garras no centro da praça, Xiaya recuou 4 ou 5 metros de distância. Sob a luz do sol, o Shenron verde esmeralda brilhava com brilhos cintilantes, como um jade deslumbrante. Agora, o próximo passo é dar vida a Shenron, mas antes disso, preciso primeiro definir o encantamento para invocar Shenron. Os pensamentos de Xiaya se voltaram. Ele já tinha uma ideia no coração. Não foi surpresa que a invocação de Shenron seja "Vem aí, Shenron". Essas poucas palavras também foram usadas para as esferas do dragão da Terra e do planeta Namek. Mesmo que os outra língua alienígena seja usada, enquanto as outras palavras usadas diariamente por essa raça forem conhecidas. Depois, usando um dispositivo de tradução de idiomas, encantamentos também podem ser traduzidos. A língua divina é relativamente segura, mas ainda há muitas pessoas que a conhecem. Portanto, Xiaya não pretende usá-la. Então ele planejava usar uma linguagem que Dragon Ball não tem. Então, mesmo que alguém consiga as esferas do dragão que ele criou, não haveria como invocar Shenron. Xiaya juntou 2 dedos e os colocou verticalmente entre as sobrancelhas. A habilidade peculiar dada a ele pelo Super Shenron foi ativada. PFFF, raios elétricos cintilantes brilhavam entre seus dedos, como vários acordes vibrando, parecendo particularmente encantadores. À medida que mais energia se acumulava, os raios elétricos brancos e brilhantes ficavam cada vez mais deslumbrantes. As luzes deslumbrantes forçaram Lafuli e outras garotas a fecharem os olhos. Vai! Com um rugido baixo, os raios de luz contendo poder milagroso foram em direção à escultura de Shenron no centro da praça. Uala! Os raios de luz tremeram de repente. Um novo sol nasceu no chão, superando de repente o brilho do sol escaldante. Brum!
Com reverberações surdas e ensurdecedoras, um feixe de energia subiu direto ao céu e depois se dividiu em 7, como se estivesse pronto para voar para o espaço sideral a qualquer momento. As esferas do dragão criadas por Xiaoya eram tão poderosas que um planeta trivial não conseguia restringi-las. No futuro, após realizar o desejo, eles se dispersarão pelo universo. O alcance provavelmente é do tamanho de uma galáxia. Se eu deixasse você voar embora, o tempo que passei não seria em vão? Os cantos da boca de Xiaoya estavam levemente curvados. 7 imagens ilusórias apareceram de repente, antes de se transformarem em 7 arcos, e imediatamente capturaram as 7 esferas de dragão que estavam prestes a voar embora. Segurando-as levemente em sua mão, Xiaoya olhou e descobriu que as esferas do dragão que criou, embora tivessem 7 estrelas dentro, sua cor não era vermelha. Esferas de dragão comuns, fossem as esferas de dragão da Terra, do planeta Namek ou até mesmo as superesferas do dragão, eram mais ou menos cristais transparentes de cor laranja escura com estrelas carmesim douradas incrustadas no centro. Mas essas esferas de dragão de Xiaoya eram bolas de cristal completamente transparentes, não tinham cor, e as estrelas no meio eram na verdade brancas brilhantes, exatamente como a cor da platina. Dragon Ball Legend capítulo 171 Shenron da Chama Dourada. Essas 7 esferas do dragão são bem únicas e parecem diferentes das esferas tradicionais. Como Xiaoya, o criador dessas esferas do dragão, não tinha o pensamento tradicional do clã do dragão e, ao adicionar a influência de sua habilidade espaço-temporal, as esferas do dragão pareciam extraordinariamente refinadas e diferentes. Xiaoya olhou para as esferas de dragão em sua mão e sorriu levemente. Ele não se incomodou nem um pouco. Desde que a função deles fosse parecida, a aparência era apenas secundária. Ele colocou as 7 esferas do dragão no chão, e elas, após reagirem umas às outras, imediatamente piscaram e acenderam. Lafuli, você deveria invocar Shenron. O encantamento é vem adiante, Shenron. Xiaoya voltou para a multidão e instruiu Lafuli, que tinha uma expressão curiosa no rosto. O encantamento que Xiaoya havia preparado estava na língua de sua vida anterior. Como o criador das esferas do dragão precisava manter a existência das esferas do dragão, eles não podiam invocar Shenron diretamente. Foi aqui que surgiu a questão sobre quantas vezes as esferas do dragão deveriam ser usadas. Por um lado, a existência das esferas do dragão equilibra a energia negativa do universo e cria milagres. Por outro lado, eles perturbam a ordem natural até certo ponto. Portanto, as esferas do dragão tinham alguns limites sobre a quantidade de uso. Quando as esferas de dragão realizam um desejo, haverá um período de adaptação. Naquela época, eles se transformavam em pedras comuns porque sua energia havia se esgotado. Eles só voltariam a ser esferas de dragão depois de absorverem energia suficiente. Esse período de ajuste estava relacionado ao tamanho do planeta onde as esferas do dragão estavam espalhadas, e também à habilidade do criador. Quanto maior o planeta, mais energia ele pode absorver e menor será o período de adaptação. Ao mesmo tempo, se a habilidade do criador da Dragon Ball for boa o suficiente, o tempo de recuperação das Dragon Balls será menor. Sobre esse ponto, as superesferas do dragão criadas pessoalmente pelo deus dragão, Zalama, eram, sem dúvida, as melhores. Eles estavam espalhados por 2 universos e absorvem as essências de ambos. Em seguida, vêm as esferas do dragão do planeta Namek criadas pelo grande ancião do planeta Namek. As esferas do dragão do planeta Namek eram muito poderosas devido ao enorme tamanho do planeta e à habilidade especial de seu grande ancião. Em seguida vêm as esferas do dragão da Terra, criadas por Denji e Kami. Mas agora, depois das superesferas do dragão, as próximas melhores esferas deveriam ser as de cristal criadas por Xiaoya. Porque a habilidade do criador da esfera do dragão de cristal, Xiaoya, era suficientemente poderosa. Depois que as esferas de dragão de cristal realizarem o desejo, elas seriam espalhadas pelo alcance de uma galáxia em forma de hélice. Portanto, a energia que poderia ser absorvida seria suficientemente grande. Voltando ao assunto, já que as esferas do dragão são objetos que perturbam a ordem natural. Por mais divinos que sejam, eles não conseguem romper com as leis do universo. Se forem usados com muita frequência, e para algo grande demais, eles desencadeariam um contra-ataque das leis naturais. Portanto, é necessário usar a habilidade de seu criador como ponte para manter a existência da própria Dragon Ball. Portanto, as esferas do dragão, geralmente, não podem ser usadas por seu criador para fazer um desejo por si mesmo. Além disso,
Seu uso deve ser limitado. Quando seu uso ultrapassar o limite que seus criadores podem suportar, um grande contra-ataque do universo será desencadeado, resultando em um desastre. La Folie assentiu e obedeceu. Devido à confiança em Xiaya, ela não pensou muito e caminhou entusiasmada até a frente das 7 bolas de dragão de cristal, no centro da praça. Ela respirou fundo enquanto olhava para as esferas do dragão, que brilhavam com luzes fortes, e gritou o encantamento que Xiaya instruiu. Venha, Shenron. La Folie gritou em voz alta em chinês. Era uma linguagem da vida passada de Xiaya. Ninguém no mundo de Dragon Ball saberia o que a frase significava, nem podiam usar um dispositivo de tradução para analisar a estrutura da linguagem, por meio de palavras e expressões comumente usadas diariamente. Como ela nunca tinha falado chinês antes, o tom de La Folie era um pouco estranho, parecido com estrangeiros que acabaram de aprender a falar chinês, e isso fez Xiaya sorrir de nostalgia no mundo de Dragon Ball. Só ele entendia essa língua nativa. Rumble. Assim que a voz de La Folie ecoou, a cor do céu mudou imediatamente. Grandes grupos de nuvens flutuavam do horizonte distante, não nuvens escuras, mas nuvens douradas. Logo, as nuvens douradas cobriram o sol da manhã e envolveram todo o céu do planeta Iedola com nuvens mágicas, como se um deus prestes a descer ao mundo mortal. Logo depois disso, o trovão começou a explodir. Os estrondos ensurdecedores do trovão eram como um tambor de guerra ecoando alto, transmitindo gradualmente de longe. Ao mesmo tempo, as esferas do dragão, que brilhavam com luzes douradas, ficavam cada vez maiores, cada vez mais brilhante, em conjunto com o relâmpago azul no céu. A cena da invocação dessas esferas de dragão de cristal é completamente diferente das esferas de dragão da Terra. Xiaya sorriu enquanto comentava em seu coração. Roar. O rugido de um dragão ecoou por todo o céu e a terra. De repente, as 7 esferas de dragão de cristal emitiram um grande número de raios de luz dourados que então voaram em direção ao céu, antes de avançar diretamente através das nuvens mágicas douradas e chegar à atmosfera. Rugido. Outro rugido alto de dragão ressoou do lado de fora do planeta, e uma sombra dourada foi projetada pela atmosfera. Xiaya franziu a testa e seguiu silenciosamente o rastro da luz dourada com os olhos. Ele calculou a construção desse Shenron em sua mente. Olhando dali, o Shenron que ele criou parecia um pouco grande demais. A sombra foi ficando maior gradualmente. Era como se um enorme meteorito estivesse a caminho de atingir o planeta, e as nuvens mágicas douradas que permeavam o horizonte fossem subitamente varridas para fora. No céu, uma enorme silhueta gradualmente se tornou clara. Shenron havia aparecido. Xiaya sussurrou em seu coração e levantou a cabeça. No entanto, a enorme sombra que lhe descobriu, apagando o sol como se fosse colidir com o planeta, era apenas a cabeça maciça do dragão dourado de 5 garras, e o corpo de Shenron ainda estava fora da atmosfera. Sua cabeça é extremamente enorme, como uma enorme cadeia de montanhas, e se estende entre o céu e a terra. Se olharmos para as escamas douradas de uma grande altitude, as escamas pareceriam tão enormes quanto uma montanha. Gradualmente, as nuvens mágicas foram queimadas pela aura flamejante ao redor do corpo de Shenron, e o corpo dourado de Shenron à distância tornou-se vagamente visível. O gigantesco Shenron possuía uma aura sagrada, imponente e nobre, semelhante à aura fervente de um Super Saiyajin. Seu silêncio já era suficiente para cercar completamente um planeta. Esse é o Shenron esculpido por Sir Xiaya. Olhando para o enorme Shenron, que bloqueava o sol como se fosse uma besta gigante dos tempos primordiais, La Folie engoliu a saliva, extremamente chocada. Incrível! Que besta divina é essa? É tão grande, e seu corpo inteiro queima com chamas douradas. Nunca vi uma criatura tão nobre antes. Ouvi dizer que esse Shenron é algo que o Sir Xiaya invocou para nos ajudar a resgatar aquelas irmãs que ficaram presas no universo. Sério? As garotas elfas discutiam entusiasmadas. Todos estavam assustados com o enorme Shenron. No entanto, como o modelo de Shenron foi feito usando o galho da árvore divina da deusa mãe, essas garotas têm uma sensação familiar com a Shenron celestial. O Senhor Xiaya é um deus. Como mais ele poderia invocar uma besta divina tão sagrada? Shenron, queimando com uma aura dourada, abaixou a cabeça e olhou para as pessoas abaixo. Sua enorme boca exalou um jato de ar, e sua voz estrondosa ecoou por todo o céu e a terra. Pessoas que reuniram todas as 7 esferas do dragão, digam o vosso desejo, não importa qual seja. No entanto, só pode ser um. La Folie saiu de seu devaneio.
Com o incentivo de Xiaya, ela ergueu a cabeça e fez um pedido a Shenron, em palavras que Xiaya lhe havia ensinado: Grande Shenron, traga de volta minhas irmãs que estão presas fora do planeta Iedola, sofrendo dificuldades. Depois de fazer seu pedido, Lafuli passou a observar atentamente, com um olhar expectante nos olhos. Os olhos vermelhos sangue de Shenron da chama dourada brilhavam. Ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: esse desejo é fácil. Então, imediatamente, os olhos de Shenron brilharam em vermelho. Enquanto os olhos do dragão brilhavam com uma luz vermelha horrível, o desejo de Lafuli foi realizado sob o efeito do poder do deus dragão. Nessa época, inúmeras figuras belas apareceram no planeta Iedola. Essas garotas usavam roupas esfarrapadas que mal cobriam seus corpos. Eles obviamente sofreram todo tipo de queixa lá fora. Teu desejo foi realizado. Depois que o Shenron da chama dourada terminou de falar, ele notou Xiar e disse respeitosamente: Poderoso Criador, vou me retirar. 1. Xiar assentiu brevemente. Xiu. As nuvens mágicas douradas no horizonte desapareceram, e o gigantesco Shenron de chama voltou a se transformar em feixes de luz. Esses feixes de luz voltaram a se transformar nas 7 esferas de dragão de cristal. Eles estavam prestes a voar em direção ao universo, seu alcance, precisamente, a galáxia em forma de Alice. Este é o universo 6. Não posso deixar você voar embora. Ao ver isso, Xiaya pulou levemente e pegou as esferas do dragão antes que pudessem voar, mantendo-as no espaço dimensional. Depois que eu voltar ao universo 7, vou liberá-los no planeta Onxan. O período de adaptação dessas esferas de dragão de cristal também é de 1 ano, e elas precisam absorver energia de fora para se recuperar. Ele então olhou para Lafuli e outros, que se abraçavam e choravam lá embaixo, sorriu, se virou e usou a transmissão instantânea para sair. A partir desse momento, no planeta Iedola, além da deusa mãe, as lendas de Shenron também seriam adoradas. Dragon Ball Legend capítulo 172. Voltando à figura de Xiaya apareceu brevemente no mundo sagrado dos Kai, que ficava do outro lado da membrana do universo 7, e, sem parar, desapareceu novamente usando transmissão instantânea. Xiaya havia obtido uma ótima colheita nesta viagem ao universo 6. Além de conseguir se temperar enquanto procurava as super esferas do dragão, ele também obteve a habilidade de criar esferas do dragão e foi capaz de criar as poderosas esferas de dragão de cristal com o galho da árvore divina. O poder de batalha de Xiaya aumentou rapidamente de 700 mil para 3 milhões em apenas 1 ano. Notavelmente, ele também solidificou sua base tanto por meio de combates quanto de treinamentos. Além disso, surpreendentemente, ele também conseguiu um pequeno pote da fonte da juventude do Rei Kai do universo 6. Embora fosse suficiente apenas para 20 a 30 pessoas, uma mordida poderia prolongar a vida por centenas de anos. Xiling e outros certamente ficariam encantados. O pensamento fez Xiaya sorrir. Então, num instante, Xiaya apareceu no planeta Onxan. Ele esteve ausente por 1 ano, mas nenhuma grande mudança ocorreu no planeta Onxan. No entanto, o número de auras poderosas no planeta Onxan havia aumentado, especialmente as do Esquadrão Especial de Batalha. Sua força vinha crescendo constantemente. O Esquadrão de Batalha Especial foi estabelecido há 4 anos, e alguns de seus membros mais antigos, Shaq e os outros, já haviam se tornado adultos e são a força central do planeta Onxan. Ei, os Saiyajins do planeta Onxan estão ficando cada vez mais fortes. Agora, eles podem ser o pilar da corrida. Uma onda de realização encheu o coração de Xiaya ao discernir as poderosas auras do planeta. O número de super-guerreiros atualmente no planeta Onxan era minúsculo. Isso porque 100 mil era uma barreira enorme, e poucos Saiyajins conseguiam atravessá-la. Para a maioria dos Saiyajins, o limite de 10 mil de poder de batalha do guerreiro de elite era um abismo intransponível. Embora os Saiyajins afirmem ser uma raça de combate, sua força geral era considerada modesta em comparação com outras no universo. Muitas raças no universo consideram o poder de batalha de 1000 bastante impressionante. Em comparação, os Saiyajins, que têm cerca de 10 mil de poder de batalha, facilmente se destacam, e até mesmo os Saiyajins do período do planeta Vegeta eram mais poderosos do que a maioria das civilizações do universo. Portanto, eles são uma raça de combate. No entanto, isso não significava que os Saiyajins pudessem romper o caminho infinitamente, afinal, o poder da linhagem deles é um fator importante que restringe seu crescimento.
Mesmo que Xiaoya transmita o método de treinamento de Qi para os Saiyajins, não faria muita diferença em níveis baixos. No entanto, as vantagens da linhagem sanguínea voltariam a ser evidentes, assim que atingissem um nível alto, acima de 10.000 de poder de batalha. Saiyajins normais podiam alcançar o guerreiro de elite por meio do treinamento, mas era difícil para os guerreiros de elite ultrapassarem 100.000 de poder de batalha para se tornarem super guerreiros. Um povo em sua vida passada disse: gênios são 99% esforço e 1% talento, e esse 1% frequentemente desempenha um papel decisivo. Atualmente, havia apenas alguns Saiyajins, incluindo Xiaoya, no nível de super guerreiro. Xiaoya escondeu sua aura e caminhou por uma cidade no planeta Yongsan. As cenas prósperas e movimentadas faziam parecer que uma civilização havia sido restabelecida. Xiaoya sentiu satisfeito e seguiu em direção à casa de Adri. Não veio para casa há um ano. Xiling e os outros talvez não tivessem ficado obedientemente em sua casa. Ao chegar à porta de Adri, Xiaoya ainda não havia batido e sentiu as auras de 3 pessoas lá dentro. 2 auras pertenciam a Adri e Rebeca, e a última, minúscula, pertencia ao irmão mais novo de Xiling, Larete. Xiaoya ficou surpreso que Xiling e os outros não estivessem ali. Toque, toque, ele bateu na porta. Logo, a porta se abriu e um garoto, que parecia forte mas honesto, saiu correndo. O menino tinha apenas 2 anos e, ao ver Xiaoya, perguntou com vigilância: quem é você? Por que você veio para nossa casa? Ah, eu sou Xiaoya, seu irmão mais velho. Xiaoya estendeu a mão para acariciar a cabeça do garoto, por hábito, mas o garoto correu de volta para dentro de casa, sem lançar mais um olhar para Xiaoya. Pai, mãe, alguém acabou de chegar e disse ser meu irmão mais velho. A voz infantil do garoto ecoou. Parecendo imperturbável, Xiaoya riu, retirou a mão que ficou no ar e entrou imediatamente na casa. Embora as crianças Saiyajin tenham começado a lembrar das coisas muito cedo e sejam bastante maduras, Xiaoya, afinal, já se foi há mais de um ano, e é normal que Larete tenha esquecido dele. Ah, pequena Aya, você voltou. Você já terminou tudo? Rebeca saiu e, ao ver Xiaoya, o cumprimentou surpresa. Está pronto? Xiaoya respondeu com um sorriso e então cumprimentou Adri, que estava lendo um jornal. Ele olhou ao redor, notando a ausência de Xiling e Mieres, perguntou: Xiling e Mieres, por que eu não os vi? Rebeca, que estava arrumando uma mesa, respondeu: desde que aquelas garotas aprenderam transmissão instantânea, não ficam mais paradas. Agora, quem sabe para qual planeta eles correram de novo? Xiaoya assentiu. Com o poder de batalha atual, ele não se preocupava com a segurança deles, desde que não provocassem nenhum especialista oculto. Sem contar que as chances de encontrarem um especialista assim no universo 7 eram mínimas. Pequena Aya, sua aura parece diferente. Rebeca exclamou ao notar a aura de Xiaoya ao pegar seu filho Larete. Sim, a pequena Aya ficou mais forte de novo. Adri falou com seriedade e confiança. Sem vê-lo há um ano, o poder de batalha de Adri havia ultrapassado 100.000. Ele havia se tornado um super guerreiro, apenas inferior a Xiaoya, Xiling, Mieres e Bardock. Ele era mais certo que Rebeca, devido aos olhos atentos e à percepção do que. Ei, é assim. Xiaoya passou a contar suas experiências no universo 6 para eles. Quando souberam que o poder de batalha de Xiaoya já havia chegado a 3 milhões, Adri e Rebeca ficaram boquiabertos, e demoraram um pouco para responder. 3 milhões de poder de batalha. 3 milhões de poder de batalha. Essa força é sem precedentes em nossa raça Saiyajin. Adri estava radiante e seus olhos brilhavam com uma luz fervorosa. Desde o momento em que seguiram Xiaoya até o planeta Yongsan, Adri tinha certeza que a raça Saiyajin se desenvolveria rapidamente, e os avanços de Xiaoya aumentaram ainda mais sua certeza. No entanto, ele não esperava que aquele dia chegasse tão rápido. Apenas 4 anos após chegar ao planeta Yongsan, um super guerreiro, com mais de 3 milhões de poder de batalha, apareceu entre os Saiyajins. Xiaoya facilmente poderia se tornar um Super Saiyajin, e enquanto continuasse crescendo, a raça Saiyajin não precisaria mais temer Freeza e outros. Eles poderiam correr para a área leste e criar um lugar para si mesmos, como antes. Além disso, enquanto a força do Saiyajin acumular até certo ponto, esse seria o dia em que a raça dos demônios do gelo se extinguia. Adri pensou no coração. Certo. Olha. O dedo de Xiaoya cortou o ar, e 7 pedras esféricas esmeralda parecidas com gemas apareceram que brilhavam com luz verde.
Essas eram as esferas de dragão de cristal em seu período de adaptação. Estas são as esferas do dragão que eu fiz. Como acabei de fazer um pedido, eles ainda estão no estado de pedra. Quero escondê-los em um lugar especial, para que possam absorver a energia do planeta, disse Xiaia. Essas são esferas de dragão? Adri e Rebeca pegaram as esferas do dragão e as estudaram curiosamente por um tempo, pesando-as nas mãos. Xiaia os alertou: vocês devem prestar atenção, não deixe que eles sejam levados por outros. Além disso, você absolutamente não pode deixar escapar a informação de que os Saiyajins possuem esferas do dragão. Esferas do dragão. Essas coisas, que podiam realizar desejos, eram muito atraentes. Assim que a notícia de seu aparecimento vazasse, isso traria um desastre para os Saiyajins. Saiyajins podem ter um objeto divino assim. Isso deixou Adri empolgado. Dragon Ball Legend capítulo 173 As intenções de Frieza, parte I. De fato, só alguns de nós podem saber sobre eles. Absolutamente não podemos divulgar essa informação. Mencionando que as esferas do dragão poderiam trazer problemas, Xiaia também concordou plenamente. Embora a invocação do Shenron da Chama Dourada só fosse conhecida por ele, aquelas pessoas excessivamente ambiciosas no universo não parariam de espionar. Sempre houve apenas 1000 dias para ser ladrão. Como poderia haver defesa de ladrões por 1000 dias? A forma mais eficaz de evitar que informações sobre as esferas do dragão se espalhem seria limitar o número de pessoas que estão por dentro. Nota: é difícil alcançar uma prevenção a longo prazo, pois sempre há um momento em que se pode ser negligente. A informação sobre as esferas de dragão de cristal estava em suas mãos, e ele não pretendia anunciar a existência das esferas de dragão de cristal se não fosse necessário. Em seguida, Xiaia novamente tirou um pequeno pote azul profundo e requintado de seu espaço dimensional. Ao ver o pote, Adri exclamou: "Ai, esse pote é tão lindo! Ei, esse pequeno pote azul é mais do que apenas lindo." Xiaia sorriu e lançou uma bomba pesada. Esta é a fonte da juventude que obtive do Kai do Universo 6. Dizem que beber só um gole pode prolongar sua vida em várias centenas de anos. Você pode estender sua vida por várias centenas de anos só bebendo uma gole cheia. Adri e Rebeca ficaram chocadas e atônitas. No entanto, tendo ficado chocados anteriormente por causa das esferas do dragão que podem realizar qualquer desejo, ao ver a fonte da juventude, ainda conseguiram controlar suas expressões. 1. Xiaia pegou o pequeno pote, olhou para Adri e Rebeca e disse: "Infelizmente, a quantidade dentro é muito pequena. Estimo que só é suficiente para 18 pessoas. A fonte da juventude é uma fonte mágica de água que existe nas fontes amarelas do submundo. Disse que a essência condensada das profundezas das Hello Springs. Ele só pode produzir uma gota a cada poucas décadas. Este pequeno pote é resultado de 1000 anos de acumulação. Além disso, Fontaine of Youth é extremamente especial. Se você usar esferas de dragão para desejá-lo, tal desejo vai contra as leis do universo e certamente causará grandes problemas. São 18 porções para pessoas, não são poucas." Adri disse. Xiaia assentiu e disse: "Pretendo usar 12 porções da fonte da juventude, e o restante será reservado temporariamente para uso emergencial." "Bem, isso faz sentido." Adri assentiu em aprovação. "Então, como pretende usá-lo?" "É assim." Xiaia contou a ele sobre seus planos. Na verdade, a fonte da juventude que ele tinha não eram as 18 porções que ele disse, mas 28 porções. Às vezes, esconder algo é necessário. Ele planejava retirar 12 porções para os especialistas mais fortes do planeta Unxa usarem, para garantir que teria subordinados fortes por muito tempo. Além disso, é uma boa maneira de conquistar o coração do povo e fazer esses especialistas trabalharem como seus subordinados. Quanto a quem distribuir essas 12 porções, na verdade era muito simples. Atualmente, os Saiyajins mais fortes do planeta Unxa eram Xiaia, Adri e outros que pertenciam ao nível mais alto do planeta Unxa. Portanto, sem pensar bem, essas 12 porções seriam entregues diretamente a eles. Ainda restavam cerca de 16 porções, e Xiaia pretende realizar uma assembleia de artes marciais, 10 anos e 20 anos depois, e doar 6 porções da fonte da juventude como recompensa para os 3 melhores da competição. Quanto às 10 porções restantes, ele não pretendia usá-las, essa era sua coleção particular. Isso é bom. Dar fonte da juventude como recompensa para o vencedor da competição pode inspirar os Saiyajins a treinarem mais.
Adri ouviu o plano de Xiaia e sentiu aprovando. Enquanto falava, olhou para Xiaia com um olhar surpreso. Xiaia podia planejar assim, era um pouco além das expectativas dele. Ele sentia vagamente que Xiaia havia se tornado mais maduro, e não era mais a criança que no passado só fazia coisas que gostava. Ele sabe como dar benefícios. Ele retirou as 12 partes da fonte da juventude, que facilmente conquistariam o coração das pessoas e criariam uma dúzia de seguidores leais para ele. Mas receio que isso não seja justo com os jovens Saiyajins do futuro. Rebecca não acha que o pensamento de Adri seja profundo, e franze a testa ao ouvi-lo. Ser mais jovem significava que o tempo de treinamento era menor, e que basicamente não havia chance de eles conseguirem uma parte. Tia Rebecca, onde existe justiça neste mundo? Você precisa saber que a sorte também é uma espécie de força. Não há solução se eles não tiverem chance. Xiaia deu de ombros com um olhar impotente. Havia um limite para a fonte da juventude. Como seria possível para todos conseguirem um pouco? O que a pequena Aya está dizendo está certo. Faça assim. Adri disse. Vendo que Xiaia e Adri concordaram, Rebecca não teve mais nada a dizer. Em seguida, chamaram Bardock, Brock, Paladi, Alice, Liz e outros para se reunirem. Como os Saiyajins mais fortes do planeta Ongsan, Bardock e Brock eram semelhantes a Adri. Eles já alcançaram 100.000 de poder de batalha para se tornarem super guerreiros. Por outro lado, Rebecca sempre esteve na frente, mas por ter dado à luz um filho, seu poder de batalha ficou para trás por um tempo. Ainda assim, ela era igual a Paladi, Alice, Liz e outros, no último limiar. Quanto a conseguirem ultrapassar esse limite final, isso dependeria da própria habilidade deles. Pequena Aya, sua colheita não foi pequena nesta viagem. Depois de cair no chão, Alice caminhou com uma risada calorosa e colocou sua mão pequena e fina no ombro de Xiaia. Tia Alice. Nada mal, nada mal. Neste momento, a altura de Xiaia já a superava, então a ação de Alice parecia um tanto engraçada. Parabéns, Sr. Xiaia, pelo enorme aumento de sua força. Bardock sorriu enquanto caminhava para frente. Sabe? Xiaia ficou um pouco surpreso. Ei, esse tal Bardock, desde que voltou do planeta Yardrat, ele se transformou completamente em algo como um profeta. Havia muitas coisas que não seriam ditas, mas ele já saberia. Paladi disse. Ao ouvir isso, Xiaia de repente mostrou um olhar compreensivo. Parece que, depois que a maldição no corpo de Bardock do planeta Kanasa desapareceu, a capacidade de prever o futuro também foi um pouco fortalecida. Não, isso porque o poder ao redor do corpo do Sr. Xiaia mudou. Além disso, só com o efeito da verdadeira arte secreta espiritual, pude especular. É simplesmente impossível que eu possa prever o futuro. Bardock deu um sorriso irônico. Recentemente, ele viu consecutivamente as cenas do futuro, mas as cenas que viu no planeta Kanasa mudaram. Embora o resultado não tivesse mudado mais ou menos, o curso dos eventos foi verdadeiramente devastador, a ponto de ele não saber em qual acreditar. Todo mundo sabe que... Xiaia apontou para o pequeno pote sobre a mesa e para as 12 porções separadas da fonte da juventude que estavam ao lado, dentro de requintados recipientes de vidro. Há um total de 12 porções aqui, e 8 pessoas presentes, uma para cada pessoa, e das 4 restantes, uma para Xiling e uma para Miers. As pessoas presentes são Xiaia, Bardock, Adri, Rebecca, Brock, Paladi, Alice e Lizzie, ao todo, 8 pessoas. Quanto a Xiling e Miers, que correram para sabe-se lá para onde com a transmissão instantânea, as partes de ambos seriam deixadas de lado, então ainda restavam 2 partes. Ninguém tinha objeções em relação a Xiling e Miers, afinal, eles estavam entre o grupo das pessoas mais fortes do planeta Ongsan. As 2 porções restantes não tinham ninguém adequado no momento. Finalmente, Xiaia decidiu dar uma parte para a esposa de Bardock, Ginny, e guardou a outra. Então restaram 17 porções para outros fins. De qualquer forma, 6 deles seriam usados como recompensa de competição 10 anos depois. Bardock ficou muito grato a Xiaia por ter dado uma porção à esposa. Afinal, se fossem alocados com base na força, então com a força fraca de Ginny, talvez ela nunca tivesse a chance de obter a fonte da juventude. Então é isso. Vou arranjar tempo para enviar a parte de Xiling e Miers para eles. Xiaia sorriu e desrosqueou o recipiente de vidro contendo a fonte da juventude e o bebeu. Não tinha nenhum gosto especial, mas Xiaia sentia seu corpo se transformando aos poucos.
A longevidade é algo intangível que não pode ser sentido pela consciência. Ao ver isso, Adri e outros também riram e beberam a fonte da juventude. Depois disso, várias pessoas começaram a rir e conversar sobre outras coisas. Galáxia Via Láctea, sede de Freza. Naquele momento, Freza flutuava tranquilamente no ar, observando a paisagem do lado de fora da escotilha. Senhor Dodoria, parece que nesses últimos anos houve um conflito entre meu irmão mais velho Coleiro e meu pai por alguma razão. De que lado você acha que eu deveria estar? Dodoria ficou atônita por um tempo antes de rir. Rei Freza, esse subordinado não pode tomar uma decisão sobre as duas excelências. Freza claramente não se importava com a resposta de Dodoria. Os cantos da boca dele se ergueu levemente, dizendo, pai e Coleiro não têm conflito há muitos anos. Mas agora um conflito aconteceu por causa de algo. Estou muito curioso para saber o que é essa coisa. Isso pode despertar simultaneamente o interesse de Coleiro e King Cold, e eles não hesitaram em entrar em conflito. O que exatamente poderia ser aquilo? Freza olhou calmamente para fora da escotilha, o rosto um pouco sombrio, e seus olhos vermelhos sangue demoníacos cintilavam com uma luz fria. Como o esquadrão blindado de Coleiro foi aniquilado por uma força desconhecida na região leste, embora um esquadrão blindado completamente novo tenha sido logo estabelecido novamente, isso foi, ainda assim, um grande golpe para as forças de Coleiro. Naquela época, Coleiro não se escondeu para lamber silenciosamente seus ferimentos, mas inesperadamente entrou em conflito com o Rei Frio sem hesitar. O que eles procuravam não é pequeno. Freza realmente sabe demais sobre a personalidade de Coleiro, para que, se não houvesse lucro suficiente, ele não arriscaria tanto. Certo, Senhor Dodoria, devemos expandir nossas forças? Freza perguntou de repente. As forças de Freza estavam localizadas na região sul da área norte. As regiões leste e norte foram dominadas por King Cold e Coleiro, respectivamente. Freza queria expandir seu território até o centro da galáxia da Via Láctea, na região oeste, ou mais ao sul. No entanto, o centro da Via Láctea era o local da Organização Patrulha Galáctica. Não havia muitos especialistas lá, mas de alguma forma era uma área restrita para todas as forças. O Rei Frio já o avisou que ele não podia expandir para o centro da galáxia, então a ideia de avançar mais ao sul só podia ser abandonada. Quanto à expansão para a região oeste da área norte, Freza francamente não estava disposto. Não é que houvesse um grande especialista na região oeste da área norte que deixa Freza assustado, mas essa região ocidental era muito próxima da área oeste, e atualmente a área oeste é território do arqui-inimigo do Rei Frio, o Rei Davidou. No momento, a área oeste estava muito caótica, e Freza não queria chegar perto e enfiar o pé no território da área oeste. Dragon Ball Legend capítulo 174 As intenções de Freza, parte 2, expandindo nossas forças. Os olhos de Dodoria brilharam e sua pele rosada tremeu. Mas Rei Freza, se a gente expandir agora, nosso efetivo pode não ser suficiente. Freza acariciou o queixo e riu de forma maníaca. Então, arrume algumas pessoas para investigar a situação. Vou delegar mais de 100 pessoas do primeiro corpo para formar alguns esquadrões. Pegar a área leste é relativamente tranquila. O primeiro corpo era o exército mais elite que ele tinha. Todos eram especialistas, e até a Dodoria não era páreo para alguns deles. Freza se sente à vontade em criar o esquadrão avançado, com 100 pessoas do primeiro corpo, que investigará a situação da área leste. Dodoria ficou chocado com o plano do Rei Freza. Ele imediatamente concordou com um aceno e disse, sim, Rei Freza, farei os arranjos imediatamente. Falando, ele se virou e se preparou para sair quando a voz levemente rouca de Freza chamou. Certo, organize outro grupo e peça para investigarem cuidadosamente o motivo do conflito do meu irmão com o pai. Quero uma resposta clara. Freza tinha a sensação de que tudo aquilo continha um enorme segredo. Sim. O terror tomou conta do corpo e da mente de Dodoria. Mas envolve Sua Excelência Coleiro e o Rei Cold. Bom ou ruim? Ele não tinha certeza do resultado de se envolver com eles. Desde a morte do Sr. Zarbon, Dodoria rapidamente começou a aprender sobre a composição das forças ao redor. Agora que tinha um entendimento detalhado dos especialistas ao redor, Dodoria usava ainda mais cautela. Mas como Freza agora o comandava, ele precisava cumpri-la, mesmo que não estivesse disposto. Depois que Dodoria saiu, a expressão de Freza ficou fria e ele murmurou para si mesmo enquanto olhava para a paisagem monótona e desolada do lado de fora da janela.
Porque eles poderiam estar lutando. Planeta Ongsan. O céu estava limpo e nuvens brancas flutuavam por ali. Todos foram embora, um a um, depois de beber a fonte da juventude, incluindo Bardock, que foi cuidadoso ao trazer aquela pequena porção da fonte da juventude com ele. Apenas Adri, Rebecca e Shia ficaram para trás no quarto. Pequena Aya, foi certo deixar uma parte da fonte da juventude para Ginny. Adri disse seriamente depois que os outros se foram. Bardock não é simples, tem um pressentimento. Suas conquistas futuras, com certeza, não serão escassas. Como rei dos Saiyajins no planeta Ongsan, você precisa conquistá-lo. Shia olhou para Adri com espanto. Ele não esperava que Adri fosse tão perspicaz. Isso abriu caminho para ele. Ele sorriu levemente, ainda assim pensava no coração. Bardock é indiscutivelmente poderoso, mas ainda não havia chegado ao ponto de Shia tentar conquistá-lo especialmente. Shia só havia dado a Ginny uma parte da fonte da juventude porque o que ele considerava extremamente importante era seu filho, Kakarot. Ei, quero mandar a parte deles para Xiling e Mieres, mas não sei para onde eles fugiram. Shia sorriu e apontou para as 2 porções de água da nascente na mesa. Aquelas pestinhas, especialmente a Xiling, ela não é mais uma criança, mas sua personalidade ainda é infantil. Pequena Ya, só você pode mantê-los sob controle. Rebecca brincou, mas seus olhos continuavam fixos em Shia. Ela não conseguiu controlar os 2, então está entregando os 2 para Shia. Shia riu sem jeito e obedeceu. Pode deixar, vai fazer. O que a tia Rebecca está sugerindo? Ah! Então, tia Rebecca, eu vou procurá-los. Shia falou apressadamente e usou a transmissão instantânea para sentir a aura deles. No entanto, ele não conseguia sentir a aura deles mesmo depois de vasculhar uma grande área. Os 2 pirralhos não teriam saído da área leste, certo? Ele continuou tentando expandir o escopo da transmissão instantânea. Depois de adicionar a habilidade espaço-tempo, ele finalmente conseguiu discernir suas auras. O rosto de Shia revelou surpresa ao ligar suas coordenadas ao mapa estelar do Universo 7 que apareceu em sua mente. Eles realmente correram para a Terra. As auras de Xiling e Mieres haviam revelado sua localização, a Terra na área norte. Mieres provavelmente incentivou a Xiling a ir. Esse pirralho está babando pela comida da Terra há muito tempo. Shia refletiu e disse algumas palavras para Adri e Rebecca, antes de desaparecer com um sussurro. Olha, você assustou a pequena Aya. O rosto negro de Adri revelou um sorriso enquanto falava. Rebecca também sorriu. Se eu não tivesse insistido, como a pequena Aya lembraria de ir procurar a Xiling tão cedo? Viu, não foi muito bom. Há hectares. Terra. Uma cidade peninsular, perto do litoral, onde Shia já havia vivido antes. Xiling e Mieres estavam se empanturrando de comida em um restaurante familiar. Clang clang, as colisões de louças criavam sons que reverberavam ao redor. Eles comeram rápido. Um prato de comida foi servido e, imediatamente, algumas imagens residuais passaram rapidamente, e tudo na mesa de jantar foi varrido. A aparição de 2 pessoas comendo tão ferozmente chocou as pessoas próximas, deixando-as com olhares boquiabertos. Ninguém imaginava que essas 2 garotas lindas, tão bonitas e adoráveis, devorariam comida, de uma forma tão assustadora. De fato, não se pode julgar só pela aparência. Ei, Xiling, tem outros lugares para comer comida gostosa depois que terminarmos aqui? Mieres perguntou incoerentemente, com a boca cheia de comida. West City, ouvi dizer que é a cidade mais próspera do mundo. Também nunca estive lá antes, mas deve ser bem bom. Naquele momento, Xiling e Mieres estavam se dando bem, pois comer era o único pensamento que tinham em sua mente agora. MHM, então, vamos esperar até terminarmos de comer aqui. Se eu soubesse que a comida na Terra é tão deliciosa, teria vindo muito antes. Como você teria conseguido localizar a Terra se eu não tivesse mostrado o caminho? Xiling olhou para ela com frieza e arrogância estampadas no rosto, e seus olhos requintados revelando uma expressão detestavelmente convencida. Ei, você não vê o distúrbio que está causando com sua comida? Existem garotas como vocês 2 que não prestam atenção à própria imagem. De repente, uma voz clara ecoou ao lado deles. De quem você está falando? Você realmente tem coragem? Shia, o que você está fazendo aqui? Mieres não conseguiu terminar a frase antes de gritar surpresa ao notar que era Shia, que havia chegado. O que você disse agora há pouco? Continue falando. Shia encarou.
Sem palavras, o rostinho de Miers ficou vermelho de vergonha. Xiaya, você finalmente chegou. Xiling se levantou e caminhou até Xiaya. Depois de olhar para ele por um momento, abraçou Xiaya, espalhando óleo nele no processo. Você. Xiaya não sabia se ria ou chorava. Embora se sentisse ótimo por ter uma beleza nos braços. Xiling, você tem que prestar atenção na sua aparência. Ah! Ela havia sujado completamente suas roupas. É sua punição. Quem mandou você voltar só agora? Xiling lançou um olhar altivo e então sentou-se novamente, para comer. Você quer comer também? Ok. Xiaya sorriu e sentou-se, antes de estender a mão para pegar comida de um prato. Ei! O pirralho Miers, que estava sentado ao lado olhando para Xiling e Xiaya, de repente deu uma risadinha. Tum. E, naturalmente, ela foi recebida com uma pancada na cabeça. O que você está fazendo? Miers gritou enquanto esfregava o ponto na cabeça onde foi atingida. Nada, minhas mãos só coçaram. Xiling respondeu indiferente enquanto olhava para Miers. Você. Miers abriu a boca com raiva, mas ficou apática, como uma grama que perdeu seu alimento. No momento, ela não era páreo para Xiling. Depois que retornaram do planeta Namek, com potencial desbloqueado, a força de Xiling superou em muito a dela. Embora tenha treinado duro para alcançar 180 mil de poder de batalha, ainda não podia ser comparado aos 410 mil de poder de batalha de Xiling. Vocês dois obviamente têm uma relação tão boa, então por que estão sempre brigando? Xiaya sorriu e balançou a cabeça. Essa é a amizade entre garotas. Não parecia ser o caso. Dragon Ball Legend capítulo 175 novamente lançando Xiaya acompanhou Xiling e Miers na refeição e, naturalmente, levantou-se para pagar a conta, pois havia se juntado a eles no meio do comando. Depois de pagar a conta, ele os conduziu para fora do restaurante. Ei, Xiaya, você tinha ficado fora tanto tempo procurando as super esferas do dragão. Você já encontrou todos? Miers perguntou com olhos brilhantes. Me diga. Xiaya respondeu a pergunta dela com outra. A Terra fica bem longe do planeta Ongsan, então por que você veio até aqui só para brincar? Ei, ouvi você dizer que a comida da Terra era deliciosa. Não seria uma pena não vir aqui comer? Miers deu tapinhas em sua barriga inchada e riu de forma maliciosa. Xiaya lançou um olhar de desdém à resposta dela. O pirralho de alguma forma misturou o que é importante e o que não é. Embora o Saiyajins adorem comida deliciosa, eles não precisavam ir a algum lugar distante, ou seja, a Terra, para comer comida. Era melhor para eles dedicar tempo a treinar mais e acumular um pouco mais de força. Xiaya voltou a olhar para Xiling. Miers queria vir, e como eu também não venho à Terra há muitos anos, pensei em passar aqui. Xiling sorriu, seus olhos brilhantes olhando ao redor com charme. Uma brisa leve soprava e fez um fio de seu belo cabelo sedoso esvoaçar. Por um momento, Xiaya ficou olhando sem expressão. De repente, percebeu que Xiling agora era uma garota de 16 anos. O que foi? Xiling pegou Xiaya olhando para ela atordoado e perguntou. Nada. Xiaya balançou a cabeça e mudou de assunto. Desta vez trouxe algo bom de fora e vim especialmente aqui para te entregar. Falando, Xiaya tirou os dois recipientes que continham a fonte da juventude e os entregou a Xiling e Miers. Aqui estão 2 porções de fonte da juventude. Beber vai prolongar sua vida. É tão mágico. Pegando, Miers examinou o recipiente de vidro cheio de fonte da juventude em sua mão. Sob a luz do sol, o recipiente de vidro exalava feixes de luz azul. Era muito bonito. Ela desrosqueou a tampa, bebeu tudo de uma vez só e estalou os lábios. Tem o mesmo gosto da água de nascente comum. Não parece ter nada de especial nisso. Ela concluiu com uma expressão de nojo no rosto. Ela acha que é comida deliciosa. Você acha que isso é comida e quer que tenha um sabor delicioso. Você sabe que o que você bebeu agora é algo que Frieza quer conseguir até nos sonhos. Xiaya bateu com raiva na cabeça. No futuro, por que Frieza atacou o planeta Namek? Não era para alcançar a imortalidade usando esferas de dragão? Se Frieza descobrisse que Miers bebeu um gole da fonte da juventude e reclamasse do sabor, ele poderia simplesmente correr pessoalmente e esfolá-la viva. Miers mostrou a língua e imediatamente desviou para o lado. Esse pirralho. Xiaya olhou para a garotinha à sua frente, que parecia ter uns 8 a 9 anos, e não conseguiu evitar sorrir e balançar a cabeça. As flores de pêssego ao longo do caminho de pedra azul estavam em plena floração. Ao longe,
O mar claro se conectava ao céu, resultando em uma paisagem linda e cintilante. A brisa marinha soprava suavemente, trazendo umidade para dentro. Chiaya, que tal comprarmos uma casa aqui? Xiling sugeriu de repente. Chiaya parou e olhou para ela curioso. Claro, a vista aqui é muito boa e é bastante adequada para viver. Quando você era criança, também sugeriu construir uma casa aqui. Quando era criança, Xiling também sugeriu construir uma casa ali. No entanto, eles precisavam retornar ao planeta Vegeta, então não conseguiram isso. Inesperadamente, ela ainda se lembrava, e Chiaya, claro, concordou com a sugestão. Além disso, não ficava longe da residência do mestre Roshi, a casa Kami. Então, era provável que eles encontrariam algo interessante no futuro. Bom, assim poderíamos comer a comida da terra com mais frequência no futuro. Exclamou Miers. Ao pensar em como poderia comer a comida da terra sempre que quisesse no futuro, pareceu sentir fome novamente. Existe mais alguém como ela no mundo? Chiaya riu e tirou 2 cartões do bolso, entregando-os. Esses 2 são cartões de crédito da Capsule Corporation. Se precisar comprar ou comer qualquer coisa, pode usar. Sua riqueza não era apenas mediana, afinal. A indústria das cápsulas Oipo já abriu suas portas na área leste negociando planetas, e seus ganhos diários foram astronômicos. Claro, a família de Bulma também se beneficiou bastante disso. A reputação da Capsule Corporation estava rapidamente se tornando um nome conhecido no universo. Mas ninguém sabia que a Capsule Corporation tinha sua sede neste pequeno planeta, a Terra. Na tarde tranquila, o sol não estava escaldante, e ventos frescos sopravam pelos ouvidos. Em meio às nuvens, a figura de Chiaya brilhou como um raio. Ele passou rapidamente pelas montanhas verdes e rios abaixo dele. Num piscar de olhos, Chiaya havia chegado à terra sagrada de Korin, no hemisfério norte. Depois de comprar uma mansão na cidade peninsular, perto da costa, Chiaya veio sozinho para a distante terra sagrada de Korin, sem se importar com Xiling e Mieres, que haviam se tornado viciados em compras. Quando a torre Korin, que estava conectada ao céu e à terra, apareceu no horizonte, Chiaya acelerou e subiu alto no céu. Deixando para trás uma longa cauda flamejante, ele de repente fez uma curva de 90 graus e virou uma mancha preta, desaparecendo do horizonte. Na torre Korin, parado em frente a um pote de água, Korin olhou para as cenas do mundo humano. De repente, uma rajada forte de vento soprava e uma silhueta apareceu à sua frente. Ah, Chiaya, quando você veio? Korin olhou para o recém-chegado e levantou a pata para cumprimentá-lo. Já era imune ao método de Chiaya de chegar e partir como um fantasma. Acabei de chegar à Terra há pouco tempo, então imediatamente subi para dar uma olhada. Chiaya sorriu levemente e olhou ao redor, mas não viu Launch. Ele ficou surpreso e perguntou, onde está a Launch? Por que eu não a vejo? Korin acariciou seus bigodes e caminhou até ele com a bandana. Pegou um peixe de um pote de água e comeu. Launch pegou o Nimbus voador e foi fazer compras no mundo mortal. Ela deve voltar em breve. Lançar, Nimbus voador. 2 palavras sem relação vieram à sua mente. Chiaya ficou um pouco surpreso, mas não pôde deixar de sorrir. Não era surpresa que uma garota de coração puro como Launch pudesse sentar no Flying Nimbus. Na obra original, Launch foi trazido de volta por Son Goku e Kuririn, montando precisamente um Nimbus voador. Ah, a propósito, e o lançamento do Estado Loiro? Ela tentou fugir? Chiaya perguntou. Como ela não teria? Ela sempre quer fugir depois de um tempo. Korin mostrou um leve sorriso. Mas toda vez que o lançamento loiro escapa secretamente, não demora para o lançador de cabelos azuis voltar no Nimbus voador. Ela já escapou mais de uma vez. Há hectares. Chiaya riu ao ouvir isso. Neste momento, a loira Launch deve estar culpando sua outra Eba. Como a Launch de cabelos azuis podia ser tão obediente. Com o Nimbus voador, a loira Launch ainda voltava, não importava o quanto ela fugisse. Chiaya e Korin continuaram conversando. Depois de um tempo, viram o Launch de cabelos azuis voltar para o Nimbus voador, carregando um recipiente com ingredientes frescos. Ah, Chiaya, quando você voltou? Ao ver Chiaya, Launch ficou feliz e pulou do Flying Nimbus. Acabei de chegar. Nada mal. Você está muito mais animado do que antes. Chiaya comentou ao notar sua disposição alegre e estendeu a mão para acariciar seus cabelos azuis. A Launch, de 10 anos,
Parecia delicada e adorável, e agora era quase tão alta quanto o ombro de Xiaia. A força do lançamento não é ruim, poder de batalha está quase 40. Xiaia elogiou. Terráqueos adultos normais possuem poder de batalha em um dígito e apenas um pequeno número de artistas marciais conseguia atingir 2 dígitos, ou seja, o Rei Chapa, considerado o campeão do torneio mundial de artes marciais, tinha um poder de batalha entre 80 e 90. No entanto, Launch já havia conquistado muito desde jovem. Foi realmente incrível. Dragon Ball Legend capítulo 176 Ambição de colher de jeito nenhum. Tudo graças aos ensinamentos do Korin imortal e os grandes esforços do meu outro eu. Launch, com certeza, não era alguém que aceitasse alguém elogiando-a. Enquanto ouvia Xiaia elogiá-la, acenou rapidamente com a mão e empurrou o crédito para os outros. Suas bochechas claras ficaram vermelhas de vergonha. Para ser honesto, a lança de cabelos azuis era muito mais uma dama de cozinha gentil e amável do que uma guerreira. Pelo contrário, treinar o Launch loiro valia muito mais a pena. Xiaia estava muito claro sobre a posição de Launch, era uma ajudante gentil e afável. Ele não tinha exigências sobre seu poder de batalha, fossem baixas ou altas. Ele só queria que ela pudesse se proteger. Claramente, a força atual de Launch era mais do que suficiente para se proteger na Terra. Launch ainda é jovem, e ela é uma menina, então o treinamento regular dela ainda não pode começar. Mas acho que Launch certamente pode se tornar um artista marcial excepcional no futuro. Naturalmente, só na Terra. O imortal Korin falava calmamente, embora autoconsciente, enquanto pensava nos alienígenas monstruosos assustadoramente poderosos localizados fora da Terra. No entanto, havia poucas pessoas na Terra que poderiam ser treinadas pessoalmente por Korin. Bem, o lançamento de cabelos azuis não é adequado para lutar, então treine bem o lançamento de cabelos loiros. A personalidade dela é perfeitamente adequada para treinamento. Xiaia planejou o caminho que o Launch, de cabelos loiros, deveria seguir com suas palavras. A propósito, Launch, você aprendeu a plantar feijões Senzu? Xiaia esperava expandir a plantação de feijões Senzu no futuro. No entanto, antes disso, ele precisava aprender a técnica de plantio e encontrar um local adequado para plantá-las. Aprendi. Launch assentiu vigorosamente com a cabeça. O Launch é realmente muito trabalhador. Agora, ela cuida de todos os feijões Senzu na Torre Korin. Korin riu alto. Ele ficou muito satisfeito com o desempenho da Launch nesses últimos 2 anos. Na verdade, temendo se sentir sozinho estando na Torre Korin, Korin lhe deu especialmente o Nimbus voador, para que pudesse passear pelo mundo mortal sempre que tivesse tempo livre. E, como esperado, o coração puro de Launch permitiu que ela pilotasse o Flying Nimbus. Korin imortal, parece que você tem tratado Launch como um servo. Xiaia lançou a Korin um olhar de desprezo, assim que notou os ingredientes frescos colocados no Nimbus voador. Parece que, como Launch estava morando na Torre Korin há 2 anos, Korin estava vivendo bastante confortavelmente. Tosse. Como você pode pensar assim? Tenho ensinado Launch com muita dedicação. Você realmente não sabe apreciar bondade. Sim, Korin imortal tem sido muito gentil comigo. Achando que Xiaia culpava Korin, Launch rapidamente falou em seu favor. Isso fez Xiaia desprezar ainda mais o imortal Korin. Ele olhou para a honesta Launch e se perguntou como Korin não sentia vergonha de fazê-la cuidar dela. Korin imortal. A propósito, tem 2 garotas que também vieram comigo para a Terra. Daqui a pouco vou te levar para conhecê-los. Xiaia disse. Xiling e Miers já sabiam sobre o Launch, então não era má ideia deixá-los se encontrar. Eles certamente gostariam de Launch por causa de sua personalidade gentil. Certo. Rizzi concordou com voz suave. Ela já era tão gentil tão jovem, não era surpresa que se tornasse uma garota adorável e gentil no futuro. Xiaia pensou enquanto olhava para Launch. Xiaia se lembrava que a idade de Launch não era revelada na obra original. No entanto, ele se lembrava que ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que Bulma. Só quando perguntou a Launch mais tarde descobriu que ela era 2 anos mais velha que Bulma. Ela tinha apenas 10 anos este ano. Não precisa mencionar a troca que ocorreu entre Xiaia, Korin e Launch na Torre Korin. Nessa época, região norte da área norte. O rosto de Cooler estava sombrio e sua pele horrível. Aiolos, você ainda não encontrou o paradeiro do fruto da árvore do poder? Cooler perguntou com um tom indiferente.
Ele procurou por seus paradeiros por tantos anos, mas ainda não encontrou. Não pode esperar mais. Aiolos abaixou a cabeça, seus pensamentos ocultos enquanto respondia em tom sombrio. Este subordinado já eliminou todos, mas um paradeiro exato da árvore do poder ainda não foi descoberto. Vendo o rosto de Coleiro ficar ainda mais desagradável, ele rapidamente acrescentou: mas nossa exploração não está completamente sem colheita. Encontramos alguns locais onde a árvore do poder pode estar. Ah é? Coleiro ficou interessado. Fale. O que você sabe? Sim. Aiolos ergueu a cabeça e sinalizou para dois de seus companheiros que estavam ao lado. Esses dois também eram membros do novo esquadrão blindado, Madix e Duke, e ambos tinham um poder de batalha excepcional também. Suas capacidades excepcionais ficaram evidentes pelo fato de que Coleiro os selecionou para ingressar no esquadrão blindado. Madix e Duke sentiram, tiraram um dispositivo em forma de bola dos braços e os lançaram alto no céu. Imediatamente, o mapa estelar de uma galáxia em forma de hélice apareceu no ar. Ela brilhava no vazio e o mapa estelar foi aumentando gradualmente. Lentamente, o centro da galáxia Via Láctea e as quatro principais galáxias, nas direções norte, sul, leste e oeste, ficaram claros. Dezenas de pequenos pontos vermelhos ficaram visíveis no mapa estelar. Recolher. Esses 32 pequenos pontos são os lugares onde a árvore do poder provavelmente estará mais localizada. O sorriso no rosto de Aiolos desapareceu enquanto ele explicava meticulosamente. Após a inspeção, 28 desses pontos foram excluídos, restando apenas 4 locais para serem inspecionados. Por favor, dê uma olhada, Rei Coleiro. Aiolos apontou para os 4 pequenos pontos especialmente marcados. Esses pontos estavam localizados separadamente nas regiões sul e leste da área norte, e em 2 lugares na área leste. Este planeta Abaert, na área leste, é o planeta que provavelmente terá a árvore do poder. Isso porque, há 300 anos, um item misterioso semelhante ao fruto da árvore do poder apareceu em um planeta de baixo nível, não muito longe do planeta Abaert, e, por um tempo, seu surgimento causou um grande impacto nos campos estelares ao redor. Mas, quando os alienígenas nas proximidades correram para investigar, o planeta de baixa altitude havia se tornado desolado. Todos os sinais eram os mesmos descritos nos registros da árvore do poder. Deve ter havido uma árvore do poder crescendo naquele planeta de baixo nível. Aiolos concluiu confiante. Então, você está dizendo que o fruto da árvore do poder provavelmente estará naquele planeta Abaert? Coleiro perguntou enquanto um toque de surpresa atravessava sua máscara indiferente. Essa foi a melhor notícia que ele ouviu. Sim. Coleiro acenou com o braço e disse: o que você ainda está esperando então? Rápido, mande alguém investigar. Hoje em dia, a pressão do lado do meu pai está crescendo imensamente. A propósito, não ignore os outros 3 lugares. Não quero que nada dê errado. Sim, Rei Coleiro. Diante da aura ameaçadora de Coleiro, todos os presentes pareciam apreensivos e responderam alto. Aiolos também ficou surpreso por dentro. Mas, como já tinha visto King Coleiro liberar sua aura, ele estava muito mais calmo do que os outros. Os 2 novos membros do esquadrão blindado, Madix e Duke, não conseguiam suportar a aura ameaçadora de Coleiro. Naquele momento, eles estavam suando profusamente, quase prostrados no chão. Com os olhos cheios de horror, eles olharam para Coleiro. Recolher. Tem mais uma coisa. Aiolos hesitou por um tempo e disse a Coleiro. Fale. Aiolos respirou fundo e disse: Recolher. Há 2 planetas-alvo localizados em um campo estelar da área leste, e eles estão bem longe da área norte. Mesmo com a nave mais rápida, temo que leve mais de um ano. Além disso, há 2 planetas na área sob influência do Sr. Freeze e do Rei Frio. Não se preocupe tanto com isso e não poupe esforços para investigar. Neste momento, seu objetivo principal é encontrar o fruto da árvore do poder, entendeu? Os lábios roxos de Coleiro se curvaram em um sorriso cruel. Agora, ele não se importa com nada, pois seu conflito com o Rei Frio tem se intensificado. Não sei como o Rei Frio descobriu que estava procurando o fruto da árvore do poder. Recentemente, o conflito entre as forças das regiões leste e norte já havia se tornado muito mais intenso do que o normal e parece vagamente que seu poderoso pai está perdendo a paciência. No entanto, tudo isso foi temporário. Depois que ele conseguir o fruto da árvore do poder, sua força dispararia, e toda a área norte estaria no seu bolso. Todos retirem-se. Quando terminou de falar, Coleiro acenou para eles e voltou para seu trono. Sim.
Aiolo se curvou e se desculpou. Sim, Vossa Majestade. Como se tivessem acabado de receber anistia, os alienígenas, enquanto enfrentavam Colher, se retiraram trêmulos do salão. Quem não tivesse coragem não suportaria estar na presença do Rei Colher. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.